Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados.
Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia, falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada. E aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram. Primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento.
Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse, empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo.
O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam.
Yuri pequeno, estudando à luz de vela, ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado, e agora ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa, é só cansaço, disse tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo, mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. "Mãe, vamos embora. Eu te levo." Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. "Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar", disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. "Dona Lourdes, não precisa se justificar." Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. "Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa." Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. "Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo." Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. "Você é rica, mas nunca foi nobre." A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite.
Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela, e a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, AOS poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã,
Ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos. O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria. Nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la. "Inútil, olha o que fez!" vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato, mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas,
O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. Isso vai passar, murmurou ela quase num sussurro. Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco. Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão, silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo, um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. Para a moça da cozinha, te amo até o céu. C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava, que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar. Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias.
Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. Eu que tirei essa foto, murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. Ainda mexe com você, né? Disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira. Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio. Ela respirou fundo e respondeu, porque esse silêncio é tudo que me deixaram. Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu, gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos. Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. Cadê aquela Jandira? Ela já foi. Saiu mais cedo hoje, respondeu a mulher cautelosa. Quem autorizou? Seu pai. Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima, arrombou a porta do escritório sem bater. O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai? Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. Jandira é uma funcionária de confiança, e tudo que diz respeito à minha casa diz respeito a ela também. Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira? Não te diz respeito, disse Celso seco. Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado? Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça. Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. O que você quer dizer com isso? Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório. Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou.
Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava. Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar 2 vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo. E a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou. As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira. A mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta, do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. Você escondeu isso de mim, sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase. A mulher que você rejeitou, que você chutou, é a que mais te amou neste mundo. Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali,
vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. A gente precisa conversar, disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. Achei que fosse demorar mais, murmurou. Então é verdade. O pai suspirou. O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre? Caio sentiu um nó no estômago. Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva. Celso agora o olhava nos olhos. E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve. Que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não? Caio sentou-se no sofá, atordoado. Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe. Eu sei. Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. Onde ela está? Celso hesitou. Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás. Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples. Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa, e mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Por que deixou que me afastassem de você? Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio. Eu chutei você, disse ele caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar. Porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança, e ela passou a mão nos cabelos dele. Ali,
Naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como duas almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo, um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. "Posso?" perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. "Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe." Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. "Eu não vim aqui por dinheiro, pai." "Eu sei", respondeu Celso, "mas é o mínimo." Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. "Me perdoa", disse ele com os olhos marejados, "por tudo, por ter deixado você viver como sombra enquanto eu fingia luz." Ela não respondeu, mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam. Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada, porque naquele dia ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. "Feliz aniversário atrasado, mãe", disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe. Aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social, mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir: mãe. Não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas. Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos.
Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou. Mas também sabia que toda história tem dois começos: o que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá, é covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você, perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui.